Nós voltamos agora com o candidato Wagner Feitosa, o Vaguinho, do PRB de Diadema. O candidato tem exatos 30 segundos para os cumprimentos. Boa noite, Darcio. Tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite, agradecer a presença aqui da minha vice, dos assessores que aqui estão, agradecer e parabenizar a TV Mais por dar a oportunidade de nós estarmos aqui debatendo e colocando um pouco das nossas propostas. É importante que o eleitor de Diadema assista, reveja, isso faz parte de vocês, vocês que fizeram com que nós estivéssemos aqui para valorizar, sim, o eleitor da nossa cidade. Parabéns, muito obrigado e estou à disposição. Ok, tempo perfeito. Vamos para a escolha do primeiro tema para o candidato, que vai falar exatos 2 minutos sobre gestão ambiental. Tempo. Vamos lá. Darcio, Diadema é uma cidade que hoje se tornou uma grande cidade onde tem vários resíduos jogados na cidade, ou seja, vários pontos de desovas de entulho. Nós vamos, sim, fazer com que a nossa cidade tenha... Nós temos 11 bairros e vamos colocar 11 ecopontos para que o munícipe tenha, assim, um local decente e digno para colocar o seu entulho. Nós vamos, sim, monitorar onde tem as desovas de entulho. Nós temos mais de 100 pontos de desovas de entulho no nosso município. Não podemos aceitar que o morador jogue o entulho naquele local sem ser multado. Nós vamos, além de monitorar, nós vamos multar esse eleitor. E vamos dar a opção dele colocar o seu entulho no ecoponto. Precisamos valorizar a coleta seletiva do nosso município, né? Fazer a coleta seletiva de porta em porta, valorizando, sim, as cooperativas, fazendo com que o morador, isso fazer dentro da escola com os alunos também. Nós temos que fazer com que a educação do nosso município venha a ser junto com a coleta seletiva do nosso município. Temos que fazer a guarda ambiental que hoje Diadema não tem. É importante que nós criamos a guarda ambiental, porque Diadema tem uma área grande de preservação, né? Vamos fazer o plano arbórico da nossa cidade. Diadema hoje não tem catalogado quantas árvores tem, que tipo de árvores são. Vamos fazer não só o plano arbórico, mas como também nós vamos fazer com que nós implantamos mais árvores no nosso município. É importante que isso aconteça, né? Aumentar a cobertura vegetal, importante isso no nosso município. Diadema é uma cidade, territorialmente falando, de 24 km², que tem apenas 2% de cobertura vegetal. É importante que nós levamos isso aí para 5% no mínimo. E hoje nós temos um grande problema na nossa cidade, que é, assim, a questão do licenciamento ambiental. Nós temos que agilizar. Hoje, os empresários, as pessoas que precisam de um licenciamento, demoram-se mais de 5, 6 meses para que ele tenha esse licenciamento. Ok, tempo esgotado. Candidato, eu pediria ao candidato que se dirigisse à câmera número 1 com a luz vermelha, por gentileza. O próximo tema é cultura. Tempo. Fique à vontade, candidato. Nós vamos... Deixa eu achar aqui o meu plano de governo. Nós vamos valorizar a cultura do nosso município. Nós temos hoje 12 centros culturais na nossa cidade. Infelizmente, todos deteriorados. Não teve uma reforma e uma ampliação. Nós vamos, sim, ampliar os centros culturais. Nós vamos fazer com que o carnaval do nosso município realmente volte, mas volte de uma maneira efetiva. Não apenas para 3 dias de festa. Nós temos que fazer com que o carnaval funcione e funcione de verdade. Nós já estamos conversando com a Liga das Escolas de Samba para que nós possamos construir um projeto que valorize essas pessoas. De que maneira? Que o carnaval funcione um ano inteiro na nossa cidade, fazendo com que a gente tenha o galpão do samba, porque nós damos aulas de samba, aulas de dança, fazendo com que isso realmente venha a funcionar. Nós vamos resgatar as oficinas culturais, voltando às aulas de dança, às aulas de capoeira, que foram esquecidas no nosso município. Hoje, infelizmente, perdemos as aulas de capoeira no nosso município. Nós vamos fazer com que a dança, principalmente a dança no nosso município, volte a funcionar, que não existe hoje em Diadema. Os artistas locais hoje não estão sendo valorizados. Nós vamos valorizar os artistas locais e fazer com que eles realmente tenham oportunidade.
Hoje, qualquer festa no nosso município são chamados artistas de fora e jamais é colocado os artistas da cidade. Hoje nós temos os encontros que acontecem na cidade todas segundas, terças, quartas e domingos, e esses artistas não são valorizados. Por isso, nós vamos implantar na nossa cidade os encontros culturais e fazer com que a prefeitura, sim, invista, sim, nos artistas locais. É dessa maneira que nós vamos fazer uma cidade justa e honesta para todos. Ok. Zerado o nosso cronômetro, vamos para o próximo tema, que será analisado pelo candidato. Próximo tema, tempo para planejamento urbano. Diadema é uma cidade com a maior densidade demográfica no Brasil. Diadema tem 24 km² e tem uma dificuldade muito grande de expandir. Nós vamos ampliar os espaços de pedestre acessíveis. Eu tenho uma lei, enquanto vereador, que é o rebaixamento das guias e sarjetas dos nossos municípios, valorizando a acessibilidade daquele que realmente precisa, que é o deficiente. Nós vamos revitalizar o centro e ampliar a cobertura de monitoramento, e o centro é a região que mais tem, assalto no nosso município. Dessa maneira, nós vamos fazer com que a cidade seja mais segura. Nós vamos implantar a modernização da iluminação pública através de nova tecnologia, de LED. Ou seja, hoje a nossa cidade está totalmente escura, usando a tecnologia de lá de trás, que não é a questão da LED. Nós vamos fazer com que isso realmente funcione. Nós vamos fazer a cidade acolhedora, inclusive com espaço urbano de revitalização limpa e ocupada. É dessa maneira que nós vamos fazer e planejar a nossa cidade. Hoje, os deficientes não podem andar, nós temos que pensar também nos próprios públicos. Planejar a nossa cidade para que o deficiente tenha uma acessibilidade. Hoje nós temos mais de 100 próprios públicos que não têm acessibilidade ao deficiente. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a cidade avance de uma maneira coesa, de uma maneira plausível, sem inventar a roda, como a gente costuma dizer, fazer com que a cidade avance de uma maneira gradativa, pensando sempre naquele que mais precisa, que é o deficiente físico. Tenho mais de 15 projetos de leis focados na questão do planejamento urbano. É dessa maneira que nós vamos fazer com que Diadema avance, e avance de uma maneira gradativa, coesa, sem inventar construções absurdas, como estão falando aí as outras candidaturas. Vamos fazer uma coisa com o pé no chão, plausível, pensando sempre nas pessoas que mais precisam da nossa cidade, que são os deficientes físicos. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a cidade avance. O candidato ainda tem 5 segundos, 4, Tranquilo. 3, 2, 1. Agora o tempo esgotado, candidato. Vamos para o próximo tema, que será transporte tempo. Nós precisamos pensar num transporte de uma maneira que seja para todos. Diadema cresceu muito na questão de moradia. Nós temos hoje mais de 12 mil moradias na nossa cidade e não foi feito um impacto viário dessa questão. Diadema hoje, quando chega 5 horas da tarde, que é no seu horário de pico, infelizmente, a gente não consegue andar e trafegar nessa cidade. Nós vamos fazer um estudo para que nós possamos, sim, colocar faróis inteligentes para que nós possamos fluir o trânsito de uma maneira eficiente na nossa cidade. Temos que pensar numa cidade ecológica para todos, valorizar a questão das ciclovias, né, pensar, fazer a ciclovia dos parques até o centro da cidade e, consequentemente, do centro da cidade para os parques. É dessa maneira que nós vamos pensar. A modernização da sinalização é importante, fazer com que a nossa cidade realmente flua com sinais inteligentes. É isso que a gente vai fazer. Discutir com as empresas de transporte que elas tenham participação social, ou seja, hoje Diadema não consegue aplicar a gratuidade na sua totalidade. Hoje você tem aposentado, pensionista, deficiente, que não utiliza da gratuidade do serviço. E hoje as empresas de ônibus, a Mob Brasil e a Benfica, não fazem essa gratuidade, ou seja, não participam junto com a prefeitura. Nós vamos fazer com que isso realmente funcione. Vamos fazer com que o deficiente realmente tenha a liberdade de andar gratuitamente na rede pública do seu transporte. Nós vamos fazer com que os ônibus da nossa cidade tenham ar-condicionado. É uma lei que foi aprovada recentemente, né? E, infelizmente, hoje isso não é implantado. Tem uma lei que tem que ter Wi-Fi nos telefones, e, infelizmente, também não foi implantado. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a cidade avance. Valorizar o idoso, o deficiente e o aposentado, para que ele tenha, assim, a gratuidade sua garantida. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a cidade avance. O candidato ainda tem 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, zerado. Vamos para o próximo tema.
O candidato fala agora sobre obras e infraestrutura. Tempo. Diadema é uma cidade que tem 20 unidades básicas de saúde, tem um hospital público, tem um quarteirão da saúde, temos a UPA Paineiras e temos a UPA Eldorado. Nós não precisamos fazer grandes obras, nós precisamos fazer com que esses locais realmente funcionem para as pessoas. Nós não vamos construir mais unidade básica de saúde, nós vamos reformá-las e fazer com que elas realmente funcionem e funcionem para a população. Não apenas reformar na questão de obras, mas colocar móveis lá dentro, fazer com que ela funcione, levar a internet para esses lugares através da rede de Wi-Fi, né, com fibras óticas. É dessa maneira que a gente vai fazer com que isso aconteça. O quarteirão da saúde, 40% dele é ocioso, então nós não precisamos construir outro hospital. Nós vamos fazer com que o quarteirão funcione para a população, colocando equipamentos adequados lá. Agora, nós vamos reformar o Hospital Piraporinha, esse realmente precisa de uma reforma. A atual gestão disse que não poderia reformar porque o prédio é do INSS. Nós vamos, sim, reformar o Hospital Piraporinha, fazer com que ele funcione. Nós vamos reformar os 6 poliesportivos que a cidade tem, inclusive o Mané Garrincha, que nem vestiário tem. Nós vamos reformar o Mané Garrincha, nós vamos reformar os ginásios poliesportivos da cidade para que isso realmente funcione. Nós vamos revitalizar o Parque do Jesuíta, fazer com que ali funcione um parque de verdade, de esportes radicais, para que as nossas crianças e adolescentes realmente venham utilizar. Única obra grande que nós vamos fazer, e nós vamos reabrir o hospital infantil de verdade, né? Isso não precisa de uma obra, e sim só de gestão. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a cidade avance. O candidato ainda tem 14 segundos. 14 segundos? Então vamos falar aqui. Nós vamos implantar o sistema de LED com tecnologia de ponta na nossa cidade. Fazer uma parceria pública-privada com as empresas e fazer com que a nossa cidade realmente seja iluminada. Agora, sem tempo esgotado, candidato, vamos para o próximo tema, que será emprego e renda. Tempo. Eu tive recentemente falando com o ministro Marcos Pereira, que é presidente do PRB Nacional, discutimos gradativamente essa questão do emprego e renda no nosso município. Nós vamos criar o Centro de Emprego e Renda do município, que foi fechado recentemente. Mas nós não podemos apenas criar o Centro de Emprego e Renda, nós temos que levar, não só para o centro da cidade, nós temos que levar isso para os bairros. Não adianta eu criar um Centro de Emprego e Renda sem trabalhar aquele município do nosso município. Fazer com que o Espaço Florestan Fernandes, que realmente dê curso preparatório para essas pessoas, né? Fazer com que ele realmente se integre no mercado de trabalho, né? Trabalhar com a Secretaria de Planejamento e fazer com que os nossos munícipes realmente tenham uma oportunidade de emprego. Recentemente, há 4 ou 5 meses atrás, a atual gestão fez um feirão de emprego. Reuniu mais de 20 mil pessoas e não tinha sequer 400 vagas de emprego. Nós não podemos trabalhar com a necessidade do povo, enganar o povo. Nós temos que trabalhar com seriedade. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a nossa cidade realmente trabalhe. O Florestan Fernandes, nós vamos descentralizar os cursos do Florestan Fernandes. Curso de manicure e pedicure vai para os centros da cidade. Nós vamos fazer com que o Florestan Fernandes realmente tenha um curso preparatório para o nosso munícipe. Ou seja, dar curso de formação. Aquele que tem formação, a gente vai requalificar. Aquele que não tem formação, nós vamos dar curso de formação. Curso de elétrica, curso de marcenaria. É dessa maneira que a gente quer pensar numa cidade para todos. Eu não posso pensar no emprego, né, e não preparar o meu munícipe para isso. Nós temos que preparar para que ele vá para o mercado de trabalho e realmente fique naquela empresa. Né? Hoje, Diadema está faltando. Hoje nós temos várias empresas, mas que infelizmente nós não temos a matéria-prima, que é o funcionário. Nós precisamos trabalhar o funcionário de maneira adequada. Tempo esgotado. Agora vamos para mais um tema de imediato, mais 2 minutos para desenvolvimento social. Tempo. Eu sou autor de várias leis para deficiente físico. Eu não poderia pensar em desenvolvimento social se eu não pensasse numa central de atendimento exclusivamente para o deficiente físico. Hoje, o primeiro atendimento para o deficiente físico, a mãe não tem. Nós não temos um neurologista, nós não temos um neurologista infantil, nós não temos terapia ocupacional. E quando a mãe realmente acha esse profissional, não é na cidade de Diadema. Nós vamos fazer
com que o Quarteirão da Saúde monte realmente um centro de referência e integração para o deficiente, com todos os atendimentos, ou seja, que lá tenha terapia ocupacional, que lá tenha fisioterapeuta, que lá tenha dentista, né, que tenha todas as necessidades que uma criança precisa. Mas o mais importante é o primeiro atendimento. Hoje demora-se mais de 3 anos para que você possa diagnosticar e fechar um diagnóstico de uma criança. Não podemos aceitar que essa mãe fique 2, 3 anos correndo atrás de um atendimento para o seu filho. 90% das mães que têm um filho deficiente, o marido acaba deixando ela, ou seja, ela vira mãe solteira. Precisamos valorizar essa questão. Tem uma lei também, que é de minha autoria, que garante 5% dos estagiários da nossa cidade seja deficiente físico. Nós precisamos fazer o desenvolvimento social focado para o deficiente. Ele não pode apenas receber o seu benefício, que é o LUAS. Ele tem, sim, que trabalhar e ajudar a nossa cidade. De que maneira? Fazendo o estágio na nossa cidade, na Prefeitura de Diadema. Os equipamentos públicos com placas de acessibilidade e rebaixamento de guia é uma lei também da gente. Temos que fazer com que ele tenha uma condição real na nossa cidade. O desenvolvimento social é para todos, mas nós precisamos pensar numa crescente e pensar sempre naquele que mais necessita, que é o deficiente físico. E, infelizmente, a nossa cidade estão sendo esquecidos. É dessa maneira que nós vamos fazer com que a nossa cidade avance. Vamos para o 8º e último tema, para o candidato. Turismo. Tempo. Falar de turismo em Diadema é uma situação delicada e difícil, né? Nós não temos hoje um hotel sequer na nossa cidade, né? O nosso borboletário é muito pequeno para que a gente possa falar de um turismo para que as pessoas venham visitar a nossa cidade. O planetário que nós tínhamos na nossa cidade, que poderia ser um turismo local, infelizmente não foi reformado e não está funcionando. O que nós temos hoje é o braço da represa. Precisamos fazer parcerias não só com o governo federal, mas também com o governo estadual, para que nós podemos fazer o desassoreamento daquela área, que nós podemos fazer um deck para que nós possamos valorizar a gastronomia local, fazer com que nós tenhamos a implantação de esporte aquático, de vela, né? Isso tem proposta, mas é muito difícil sem uma parceria. Diadema precisa avançar nesse sentido. Arrumar uma parceria pública-privada para que nós possamos trazer um hotel de ponta para a nossa cidade, fazer com que esse hotel realmente funcione, né, que atenda, nós somos muito próximos do aeroporto, mas que atenda a necessidade não só de Diadema, mas das cidades vizinhas. E hoje, infelizmente, Diadema não pensou nisso. Somos uma cidade com 24 km², com a maior densidade demográfica no Brasil, e não temos terreno no centro da cidade para que a gente possa fazer isso. Mas precisamos pensar numa logística de valorizar a nossa cidade, de trazer, sim, o turismo para a nossa cidade, mas de uma maneira gradativa. Pensar no turismo industrial, ver o que as empresas realmente precisam e trazer essa demanda para dentro da nossa cidade. Turismo é uma questão delicada em Diadema, mas que nós temos que olhar com os olhos diferentes, pensar de uma maneira diferente, mas principalmente para o lado do Eldorado, para o lado da represa, onde a gente tem um espaço mais amplo para a gente pensar na questão turística. Eu acho que o desassoreamento da represa seria o mais ideal para que nós pudéssemos fortalecer, sim, o turismo na nossa cidade. Ok, vamos aguardar o relógio. 4, 3, 2, 1, 0 segundos. O candidato tem agora exatos 30 segundos para as suas despedidas. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade, me colocar sempre à disposição de estar aqui, atendendo as perguntas, não só de você, mas dos munícipes. Espero ter colaborado, né, e atendido a expectativa das pessoas. Me coloco sempre à disposição e assim que chamado e que possível, estarei sempre à sua disposição, não só de você, mas também da TV Mais. Agradecer a minha vice Cida Ferreira, que ali se encontra, e a minha assessoria, que hoje está me acompanhando. Um forte abraço, bom trabalho e que Deus abençoe a gente. Nós voltamos em seguida com o candidato Virgílio Alcides de Farias, da Rede. Até já. Fechou.